Evolução em Dois Mundos, segunda parte, capítulo 4. Nos nossos últimos encontros, nós vimos 3 tópicos muito importantes. Nessa segunda parte, a gente vem estudando e vem entendendo o espírito pós-morte do corpo físico, ou seja, entendendo o desencarne. Nós, lá no primeiro capítulo, aqui da segunda parte, nós viemos falando sobre alimentação. Então, nós entendemos que os espíritos, quando são recém-chegados, têm necessidade de se alimentar. Ainda que seja com alimentos à base de fluidos e não de matéria, como na carne, eles ainda têm essa necessidade, né? Nós aprendemos também a linguagem. Eles têm a necessidade de falar, né? À medida que vão evoluindo, eles aprendem, então, a falar através, se comunicarem, né? Através do pensamento. E vimos sobre volitação, que no início também caminha, anda com os pés no chão, né? E com o tempo, a partir do momento que vai evoluindo, aprende-se a se locomover com os pés fora desse chão, que é chamado de volitação. Quanto mais treinado é, mais capacidade de teletransporte ele tem, né? Patrícia veio dizendo para nós em Violetas na Janela ou Livro dos Espíritos, salvo engano, que existem 3 tipos de volitação, né? A lenta, a rápida e a rapidíssima. E que esse teletransporte, principalmente quando é rapidíssimo, é como a velocidade da luz. Pensou, chegou até o lugar. Mas isso demanda tempo e demanda entendimento, sobretudo estudo, né? Porque Patrícia foi estudar. Ela foi passar por uma aula para saber como que funciona essa questão da volitação, né? Mas a gente sabe também que muitos desenvolvem essa volitação, mas apesar de saberem, igual o nosso lar, muitos ali sabem volitar, mas em respeito àqueles que chegam que ainda não sabem, eles passam a ser o quê? Eles passam a fazer o quê? A todo mundo caminhar para ficar de uma certa forma igual, né? Deixa eu só ver aqui. Tudo bem, gente? Vocês estão me ouvindo? Hoje, no capítulo 4, nós vamos estudar sobre as linhas morfológicas dos desencarnados. Linhas morfológicas, né? Então, vamos entender aí de uma forma mais simplória para que a gente possa compreender, né? Quando ele fala linhas morfológicas dos desencarnados, ele está dizendo o seguinte: a aparência após a perda do corpo físico, a aparência do espírito diante do desencarne, né? Então, aí ele começa, foi feito para André Luiz a primeira pergunta no seguinte sentido: a que diretrizes obedecem as entidades desencarnadas para se apresentarem morfologicamente? Então, trocando aí essas palavras, né, trocando em miúdo, eles perguntam o seguinte: olha, como que esses desencarnados, como que é a aparência dele estruturalmente, a forma, né? Então, quando ele fala aqui entidades, a gente sempre tem que entender isso aqui, não é algo maioral, né? Isso talvez veio aí de uma religião ou doutrina paralela, né? Então, uma entidade é o que? É um espírito, que também é conhecido como entidade, é um desencarnado, né? Então, como que ele se apresenta? Como que ele faz, né? Como que é a estrutura? Como que ele se mostra? E André Luiz responde o seguinte: as linhas morfológicas das entidades desencarnadas no conjunto social a que se integram são comumente aquelas que trouxeram do mundo,
a evoluírem, contudo, constantemente para melhor apresentação. Toda vez que esse conjunto social se demore em esfera de sentimentos elevados. Quando ele fala conjunto social, a gente olha o todo, né, daquele espírito. Então, como que a gente vai explicar esse parágrafo em que André Luiz fala que eles vêm, né, são comumente, a grande maioria, elas se aparentam com a forma, com a estrutura a que eles vieram do mundo, a que eles vieram da Terra, ou seja, aquela estrutura enquanto desencarnado. Mas existe todo um conjunto social, e que conjunto social é esse? E nós vamos reportar lá para André Luiz. Quando André Luiz desencarna, ele chega com um conjunto social adverso, diferente daquele que foi de pronto socorrido e amparado. Então, André Luiz vem com um conjunto social como? Machucado, né? Porque aquele ferimento ele veio trazendo aquele ferimento no corpo psicossomático, no perispírito, então ele veio machucado. Com o tempo, a região em que ele estava cresceu barba, ficou muito sujo, né? Rasgado. Então, é um conjunto social que é diferente do outro. André Luiz se mostrou assim, por quê? Pela afinidade, por onde ele estava vibrando. Outro se mostra de outra forma, porque é a forma que ele está vibrando ali que é diferente do outro. A forma individual em si obedece ao reflexo mental dominante, notadamente no que se reporta ao sexo, mantendo-se a criatura com o distintivo psicossomático de homem ou de mulher, segundo a vida íntima, através do qual se mostra com qualidades espirituais acentuadamente ativas ou passivas. Então, ele está dizendo o seguinte: a forma individual de cada um vai obedecer aos reflexos da mente. Se quando ele passou aqui pela Terra, ele tinha essa estrutura de homem, ele vai manter essa estrutura do sexo feminino, né? Eu não posso falar que o espírito, esse aqui é do sexo feminino, porque o espírito não tem sexo, né? A gente já sabe disso, Kardec já nos disse isso no Livro dos Espíritos. Então, o espírito não tem sexo, mas ele tem forma e estrutura. Então, ora, não, eu passei pela Terra com a estrutura feminina, então eu vou manter essa estrutura. Por quê? Porque eu sei a minha imagem, né? A gente se reconhece. Quando a gente se vê numa foto aí de 10, 20 anos atrás, talvez ainda quando criança, a gente bate o olho e se reconhece ainda que a gente já envelheceu. Mas você sabe quem é você, você se identifica. E quando a gente desencarna, nós sabemos e já estudamos que a nossa mente tem perfeito controle sobre as nossas células. Nós já desenvolvemos um pensamento contínuo, assim como nos ensinou lá em Evolução em Dois Mundos. Então, a gente já aprendeu a nos estruturar, né? A gente já sabe a nossa forma. E a gente vai levando a forma e vai construindo essa nossa forma de acordo também com o entendimento que a gente tem e dentro do conhecimento que a gente se encontra, né? Porque muitas das vezes uns vão chegar no mundo espiritual e vão conseguir desvencilhar de certas coisas, ou seja, aquilo que ficou na carne está na carne. Então, aquele resquício eu não levo, porque eu já aprendi isso. Mas nem todos têm esse conhecimento. Então, vai levando, né, o conjunto da obra em si. Mas a grande maioria vai se apresentar da forma em que ele se identifica. E vamos avançando um pouquinho mais para que a gente possa entender mais um pouco. Fácil observar, assim, que a desencarnação libera todos os espíritos de feição masculina ou feminina que estejam na reencarnação em condição inversiva, atendendo à aprovação necessária ou a tarefa específica, porquanto fora do arcabouço físico, fora do corpo físico, a mente se exterioriza no vínculo espiritual com admirável
decisão de controle espontâneo sobre as células sutis que constituem. Olha aqui o entendimento. Olha o que André Luiz está dizendo para nós. Olha, nós, quando a gente reencarna, ora a gente vai reencarnar no sexo masculino, ora no corpo feminino, né? No sexo feminino. Depende da missão ao qual eu preciso executar, né? Naquele ambiente. Então, ora eu vou estar homem, ora eu vou estar mulher. Quando a gente retorna para o mundo espiritual, o espírito está liberto dessa questão homem e mulher. Ele pode também se aparentar conforme o que ele se identifica. Vamos supor, se eu reencarnei como homem, era só aquela missão, mas eu me identifico como mulher. Então, eu posso perfeitamente tomar a forma, plasmar, me estruturar da forma que eu acho necessário. Só que nós precisamos lembrar, e nós vamos ver mais à frente, para tudo isso precisa ter entendimento. E já adianto a vocês. Nossa, Ana, fiquei preocupada. E agora, se eu chegar lá, meu pai que era homem, eu encontro mulher? Para que você o identifique, ele vai te mostrar, né, a estrutura conforme quando vocês estavam na Terra, para que cada um possa identificá-lo como tal, né? Mas tudo isso depende de tempo, depende de ensinamento, desenvolvimento. E lá embaixo tem uma nota no rodapé dizendo o seguinte: devemos esclarecer que essas ocorrências, para efeito de responsabilidade kármica e identificação pessoal, elas respeitam, via de regra, a ficha individual da existência última vivida pela personalidade na Terra, situação que perdura até novo estágio evolutivo que se processa, seja na reencarnação, seja na promoção a mais alto nível de sublimação do serviço. Então, o que ele está dizendo para a gente? Apesar da gente saber que quando a gente desencarna, nós estamos livres dessa questão de permanecer homem ou permanecer mulher na estrutura e não no sexo, o que a maioria, né? O que faz ali, o que tem uma grande porcentagem, o que eles respeitam, o que é a regra, é que permaneçam como a última, com a forma física como a última encarnação, né? Então, essa é a regra. Tem essas exceções aqui? Tem, mas a regra, na maioria das vezes, e maioria essa esmagadora, permanece se respeitam essa estrutura. Ainda assim, releva observar que se o progresso mental não é positivamente acentuado, mantém a personalidade desencarnada nos planos inferiores por tempo indefinível a plástica que lhe era própria entre os homens. E nos planos relativamente superiores sofre processos de metamorfose mais lento ou mais rápido conforme as suas disposições íntimas, né? Então, se a gente não tiver o progresso mental quando a gente chegar no mundo espiritual, ainda que a gente tenha afinidade com um determinado lugar, a gente vai fazer o quê? A aparência nossa, ela não vai mudar de imediato, né? Então, a gente sabe que quanto mais evoluído é o espírito, mais a forma física, a estrutura, a forma física não, porque está em espírito, né? A forma física, o perispírito, o molde, né? É mais belo. Que você vibra, o que você exala em energia, é mais bonito. E quando mais inferior, né? Tem-se aí mais imperfeições. Se a alma desenleada do envoltório físico foi transferida para a moradia espiritual em adiantada senectude, gastará algum tempo
para desfazer-se dos sinais de ancianidade corpórea, se desejar remoçar o próprio aspecto. E na hipótese de haver partido da terra na juventude primeira, deverá igualmente esperar que o tempo a auxilie, caso se proponha a obtenção de traços de madureza. O que ele está dizendo para nós? Se eu desencarno muito idosa, eu vou necessitar aguardar um pouco até que eu tenha esse aprendizado para que eu possa fazer o quê? Remoçar, né? Lembra? O nosso perispírito ele é muito elástico, nossa mente também é muito elástica. Então a gente pega a aparência e volta no tempo. Só que para isso precisa de tempo. Eu não chego lá hoje e amanhã eu remocei. Eu não tenho entendimento. Eu nem sei como que faz. A criança vai chegando aqui, vai passando para a fase adulta? Não. Ela precisa guardar um pouco. Da mesma forma, quem chega muito novo e quer, de uma certa forma, ficar com uma aparência mais madura, ele precisa construir um grau, né, de discernimento maior, de evolução maior, para poder conseguir fazer isso tudo. E, sobretudo, ter o discernimento, né? Então, tudo isso demanda tempo. Essas coisas não são de uma hora para outra. Cabe, entretanto, considerar que isso ocorre apenas com os espíritos, aliás, em maioria esmagadora, que ainda não dispõem de bastante aperfeiçoamento moral e intelectual, pois quanto mais elevado se lhes descortine o degrau de progresso, mais amplo se lhes revela o poder plástico sobre as células que lhe entretecem o instrumento de manifestação. Em alto nível, a inteligência opera em minutos certas alterações que os espíritos de cultura mediana gastam, por vezes, alguns anos a efetuar. Então, ele já está falando para a gente. Isso acontece, na grande maioria, né, de remoçar ou de envelhecer um pouco, isso ocorre com a maioria, né? E eles precisam de aperfeiçoamento moral e intelectual para que isso aconteça. Agora, quando eles começam a evoluir e sobem o nível, sobe a inteligência moral, melhora-se num todo, o que vai acontecer? O que uns iam gastar anos, aqueles mais desenvolvidos vão gastar segundos. Então, o fato é, se eu chego no mundo espiritual com uma inteligência e uma moral muito avançada, eu vou aprender e vou fazer com muito mais rapidez do que aqueles que ainda não aprenderam o que precisavam aprender. Não tiveram ainda o discernimento que precisava ter tido, né? Então, por isso, é uma questão de tempo e uma questão de evolução. Temos também nas sociedades respeitáveis da espiritualidade aqueles companheiros que, depois de estágios depurativos, se elevam até elas por intercessões afetivas ou merecimento próprio, carregando, porém, consigo determinadas marcas deprimentes, como sejam mutilações que os desfiguram, inibições ou moléstias que se denunciam na psicosfera que os envolve, ou distintivos outros menos dignos, como remanescente de circuitos mentais dos remorsos que lhe padeceram, a se lhes concentrarem desequilibrados sobre certas zonas do corpo espiritual. Mas em todos esses casos, os espíritos em lide ali se encontram habitualmente por períodos limitados de reeducação e refazimento para resgate, para regressarem a tempo breve no mundo das sendas de saneamento e resgate nas reencarnações redentoras. O que eles estão dizendo aqui para a gente? Tem espíritos que também vão se manifestar em uma estrutura que pode até estar faltando partes, faltando membros. Quem são eles? São aqueles que foram socorridos dessas zonas umbralinas. E muitas das vezes foram socorridos ou por merecimento ou por intercessão.
E aí a gente vê a importância da prece, seja intercessão por um desencarnado, ou seja por intercessão de um desencarnado. Mas tem alguém ali, tem, né, como se diz nosso lar, tem corações orando por aquele que está ali naquela região. Então, por merecimento daqueles que oram e que pedem essa intercessão, eles são resgatados, são passados ali por primeiros socorros, né? Porque vão reencarnar novamente, vão ficar ali por um período curto de tempo, mas são mostrados eles as regiões positivas para dar ânimo para eles. Olha, vocês reencarnam, cumprem a missão de vocês e retornem, porque quando vocês retornarem, aqui tem a possibilidade de vocês permanecerem nesse lugar, que é muito melhor de onde vocês saíram, né? Então, nós aprendemos nesse capítulo que nós vamos encontrar o espírito, primeiramente, né? Logo aí de imediato, quando desencarna, na estrutura, na forma em que ele desencarnou. A grande maioria vai nos mostrar exatamente a forma em que ele viveu na última encarnação. Pode ser um amigo seu de uma outra encarnação? Pode, mas com o tempo ele vai te mostrar quem é. Ou então, um mentor vai te mostrar quem ele é, até que ele mesmo tenha condição de te mostrar. Mas tudo isso quando a gente tem um desenvolvimento, quando a gente tem um discernimento, quando a gente conseguiu evoluir moralmente, né? Então, isso é muito importante, essa evolução moral e intelectual, ela é muito importante e beneficia a nós mesmos, né? Nós vamos encontrar aqueles que chegam muito idosos, com o tempo eles vão aprender e vão conseguir remoçar, porque o perispírito é elástico, da mesma forma quem chega muito jovem e deseja avançar um pouco, né, nessa linha do tempo e ficar ali um pouco mais maduro, né? Mas nós vamos encontrar também as crianças, né? E aquelas crianças? Ou elas vão se desenvolver, né? Ou seja, com o tempo elas vão aprender a ficar um pouco mais velhas dentro daquela forma, ou eles vão voltar à forma da última encarnação, porque está muito perto, né? Lembra, criança está muito próximo do mundo espiritual, porque é recém-chegado. Então, se desencarna muito cedo, ela pode, por opinião própria, lembrando que a gente precisa entender que crianças são velhos espíritos, né? Não é porque está na forma humana que estão também, que é um espírito novo que está iniciando agora. Né? Está ali como criança temporariamente, mas é um espírito ativo. É um espírito que já vem aí de inúmeras reencarnações. Então, ou ele vai desenvolver essa forma para frente, ou ele vai voltar à forma da última reencarnação, ou vão permanecer na forma criança, por quê? Porque vão reencarnar daqui a pouco, novamente. E esses que vão reencarnar já de imediato e tem essa forma criança, né? Vai precisar também de cuidados de criança, né? Por isso que existe aí os educandários e aqueles que trabalham aí em prol dessas crianças. O capítulo 5 vem dizendo para a gente agora da apresentação dos desencarnados. Quando a gente bate o olho e fala assim, uai, a mesma coisa, né? Acabou de falar de aparência de desencarnado, vai falar de apresentação dos desencarnados, mas aqui nós vamos entender, e a gente vai avançando, inclusive a pergunta vai fazer essa distinção, é a apresentação dos desencarnados, né? Diante de quê? Diante do médium, né? Então, é a conexão entre um espírito desencarnado com o médium encarnado. Então, como que um espírito vai aí se comunicar com o médium? Qual que é a forma que ele tem de comunicação? Então, dentro dessa forma de comunicação, a gente já tem duas aí que se destacam, né? A clarividência e a clareaudiência. Aquele que vê e aquele que escuta, né? E tem aquele que vê e escuta, né? Então, são formas do espírito se
mostrar, né? Se revelar aí para o meio. Vamos ver, então. A pergunta que fizeram para André Luiz foi o seguinte: que princípios regem a apresentação dos espíritos desencarnados aos médiuns humanos? Como se dá essa apresentação dos espíritos aos médiuns? O aspecto aos espíritos desencarnados, que os espíritos desencarnados assumem perante os médiuns humanos quando se comunicam na Terra, pode variar infinitamente, né? Então, a forma que o espírito chega e se identifica varia muito. E por quê? Os espíritos superiores, pelo domínio natural que exercem sobre as células psicossomáticas, as células do corpo perispiritual, podem adotar a apresentação que mais proveitosa lhes afigure, com vistas à obra meritória que se propõe realizar. Então, o espírito superior, no sentido de evolução, mas não no sentido de ser melhor que o outro, mas mais evoluído, ele vai apresentar da melhor forma para desenvolver aquele trabalho que ele veio desenvolver, né? Ele já tem plena capacidade de tomar a forma e a estrutura que eles quiserem. Mas a gente precisa lembrar que, se tratando de espíritos superiores que trabalham em zonas positivas, eles jamais vão aparecer para a gente ou nos passar essa impressão de espírito mutilado, de espírito sombrio, de espírito sem entendimento. Ele sempre vai nos aparecer, na grande maioria das vezes, desenvolvido à altura em que eles se encontram. Entretanto, essa maneira de intercâmbio não é a mais comum, porque, de modo geral, os desencarnados impressionam os instrumentos mediúnicos encarnados na forma em que efetivamente se encontram. Então, ele está dizendo o seguinte: olha, não é muito comum, né? A mesma forma que os espíritos superiores se apresentam, não é muito comum que isso acontece no geral. Né? Por quê? Porque a grande maioria dos desencarnados, eles se mostram da forma como exatamente são. Talvez até porque ainda não conseguiram desenvolver essa questão de mudança, de plasmar, de fazer diferente a sua aparência. Né? Então, a gente vai ver uma aparência mais angelical, uma aparência diferente, quando for espíritos superiores. Né? Aqueles espíritos que têm uma grande inteligência, tanto intelectual quanto moral. Agora, aqueles que ainda não aprenderam a lidar com isso, vai nos mostrar da forma em que eles podem nos mostrar, né, naquele momento, a forma em que eles conseguem, então, plasmar, construir naquele momento, a forma estrutural que eles estão mantendo através do pensamento contínuo e desenvolvimento de cada um. De certo, não falta indumentária digna às criaturas que se emanciparam no vaso físico, roupagem, toda ela confeccionada com esmero e carinho por mãos hábeis e nobres na esfera extrafísica. Né? Então, o que ele está dizendo para a gente? Não vai faltar dignidade, né, àquelas criaturas que nos apresentam, principalmente aquelas que estão em regiões positivas. Então, quando ele fala para a gente que existe ali, né, aqueles que emanciparam, aqueles que se emanciparam, né, que deixaram o vaso físico, existe roupagem confeccionada. Então, a gente sabe que existem espíritos que são dedicados aí a fábricas de confeccionar mesmo a roupagem como era aqui para a gente. Patrícia fala isso para a gente em Violetas na Janela. Patrícia fala o seguinte, que quando ela chega com a avó na casa onde ela vivia com as amigas, o guarda-roupa de Patrícia já tinha todas as roupas plasmadas em material sutil, espiritual, em fluidos, todas as roupas que Patrícia gostava de usar na Terra. As preferidas dela. E quando Patrícia indaga a avó, ela fala assim: antes de você vir, né? Eu já sabia que você ia chegar
Então, eu e as minhas amigas procuramos saber quais eram suas roupas preferidas e plasmamos para vocês. Quando ela fala isso, ela já está assinalando, nos deixando entender que, olha, eu já tenho um grau de evolução um pouco mais evoluído, porque eu já sei plasmar as minhas próprias roupas. Mas aqueles que chegam, eles necessitam da ajuda de alguém para obter aquelas vestimentas, né? Assim como o bebê que chega. E assim como nós que estamos aqui, porque muitos de nós não sabem costurar. A gente depende de ter que ir numa loja e comprar uma vestimenta, né? Só que no mundo espiritual é diferente. Utilizam-se de uma matéria fluídica diferente do que é a roupagem, né? Que predomina aqui na Terra, principalmente questão é roupa que é algodão, é não sei o quê, não sei o quê, né? Como se eles conseguissem manipular essa energia como a gente manipula o tecido aqui, né? Então, existe essa questão da roupagem? Existe, né? É importante considerar, todavia, que os espíritos desencarnados, mesmo os de classe inferior, guardam a faculdade de exteriorizar os fluidos plasticizantes que lhes são peculiares, espécie de aglutininas mentais, com que envolvem a mente mediúnica encarnada, recursos esses nos quais plasmam, como lhes seja possível, as imagens que desejam expressar e que adquirem para a percepção do médium coloração e movimento, né? Então, a gente também sabe, e aqui ele está dizendo para a gente, que embora o espírito esteja numa região inferior, ele também tem o poder de plasmar, ainda que um poder de plasma menor do que aqueles que estão mais desenvolvidos, mas eles têm. E plasmam, e modam, e fazem da forma que eles conseguem fazer, né? Diante do entendimento e do desenvolvimento que cada um tem. Então, muitos vão aparecer para a gente com vestes que vão nos remeter a um tempo antigo. Você vai bater o olho e falar, mas esse engraçado, essa vestimenta não é dos tempos atuais, né? Ele está nos mostrando aquela roupa daquela forma, plasmando ali daquela forma, para quê? Para que a gente identifique logo, olha, viveu num tempo bem mais antigo. Por isso, a aparência, quando a gente se desdobra, a aparência do espírito é muito importante. Ainda que muitos falam assim, nossa, meu mente não falou nada. Mas a forma em que ele te mostra fala por si só, né? E a gente precisa também tirar da nossa cabeça algumas questões, né? Que o pessoal fala assim, nossa, a roupa preta, né? A roupa preta é característica do umbral. Nem sempre, né? Principalmente quando você vai levando aí denominados gostos, né? E aí ele fala, né, que para a percepção do médium, né, ele vai mostrar a coloração e o movimento, fazendo-o exprimir-se ou agir em comportamento semelhante ao passivo comum na hipótese provocada. Tais fenômenos, porém, são isolados e apenas se verificam entre médium e a entidade que o influencia, sem substância na realidade prática, qual ocorre no campo das sugestões durante a interligação mente-psíquica entre o hipnotizado e o hipnotizador. Então, o que ele está querendo dizer? Olha, ele vai te mostrar determinada forma, e essa determinada forma, às vezes, ele vai mostrar só para o médium, né? Para quê? Para que o médium possa identificar realmente o que ele está querendo te dizer, ainda que seja temporário, né? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, eu não vou citar nomes, é claro. É pessoa aqui do grupo, né? Logo lá no início, eu conversei muito com uma pessoa aqui e que falou para mim o seguinte: olha, nós estamos suspeitando que fulano de tal esteja por aqui, né? Só que está nos atrapalhando muito. Eles também são de uma família espírita.
E aí, quando nós nos juntamos, fizemos uma conexão de preces, né? Eles do outro lado, do estado deles, e eu aqui do meu, eu consegui perceber perfeitamente a presença desse espírito, né? E como que esse espírito se apresentou para mim? Eu não o vi, né? Com a visão dos olhos físicos, nem tampouco com a visão do olho espiritual, mas eu o vi na mente. A impressão que ele me passou, né? Com muita raiva, mas ele passou um machucado no rosto. Ele tinha um machucado no rosto, né? Só que o que que acontece? É nesse momento que os médiuns precisam ter muito cuidado para não escorregar em certas coisas, e por isso que às vezes a gente pergunta, né? E ninguém tinha me falado sobre esse machucado. Falei, olha, eu percebi um espírito assim assado. Aí a gente descrevi as características. Não é ele mesmo. Falei, ele tem um machucado no rosto? Ah, não sei. Quando eles foram verificar, falaram, não, Ana, realmente ele tem um machucado no rosto. Porque quando ele passou mal, uma coisa assim, ele caiu e bateu e foi com esse machucado no rosto, né? Então, por que que ele me passava essa questão do machucado? Primeiro, ele estava levando com ele, né, na mente dele, aquela forma mental existente que ficou no corpo físico, né? Mas também como uma forma de identificar, de dizer o seguinte, olha esse machucado aqui, né? Só que a gente que é médium tem que ter muito cuidado e saber interpretar muitas das vezes as coisas. E aí é que a questão do estudo vai nos ajudar muito. Por quê? Vamos supor, né, que tem uma pessoa que acabou de desencarnar. E você está aí em prece, né, por aquela pessoa que desencarnou. E de repente você está numa casa espírita, numa reunião mediúnica, numa corrente mediúnica ali, e você sente a presença de um espírito com aquelas características daquele recém-desencarnado. Mas eu não posso confirmar e dizer que é aquele recém-desencarnado. Sabe por quê? Porque o recém-desencarnado, ele está numa confusão mental tão grande que ele não vai conseguir ir até ali e fazer uma comunicação. Mas a espiritualidade, vendo aquela vibração e aquela abertura, né, que um determinado médium tem em relação a um recém-desencarnado, possa ser que a espiritualidade, a amiga, aproveite daquela ocasião e traga um outro espírito que tenha necessidade de fala ou tenha necessidade de ajuda, igual àquele recém-desencarnado. E por que que o estudo nos ajuda? Porque a gente vai saber identificar perfeitamente que é outro espírito que chega, não é aquele que recém-desencarnou. Porque não tem condições disso acontecer. Então, quando vocês tiverem um ente recém-desencarnado, tem uma semana que fulano desencarnou. Ah, eu vou numa casa espírita. Eu fiquei sabendo que fulano baixou lá, né? Assim que eles falam. Gente, não tem condições de ser. E aquele que ali se manifestou, não é, às vezes, não é o médico que fingiu, não. É outro naquelas mesmas condições, mas diante da vibração daquele médium, ele estava já propício para receber aquele tipo de espírito, talvez um espírito machucado, talvez um espírito suicida. Então, se o médium está aberto a isso, aproveita-se essa energia para então se manifestar. Mas a gente não pode ficar confirmando que é aquele recém-desencarnado. Por isso que a gente sempre fala, olha, a Ana desencarnou fulano. Gente, é momento de oração, né? Não é momento de querer notícia, não é momento de querer saber disso, é momento de oração. Porque às vezes o seu ente não tinha um discernimento preciso, às vezes seu ente está passando por uma situação diferente daquela que a gente gostaria que ele estivesse passando. Então é momento de enviar para ele energia positiva, de interceder por ele através da prece.
para que ele possa continuar seguindo o caminho dele da melhor forma possível, de uma forma mais positiva que ele conseguir. Só que a gente, pelo pensamento egoísta que a gente tem, a gente quer logo saber notícia. E muitas das vezes caem aí em golpes, caem em notícias falsas, caem em contextos equivocados. E aí, quando vai saber de todo esse equívoco, fica frustrado. Né? Mas isso é questão da gente entender como que funciona. Né? O conhecimento nos tira da onde? Da ignorância. Quando eu começo a entender como que funciona, eu saio daquele estado ignorante de que eu não sabia nada. Eu já começo a entender alguma coisa. Né? E quando eu entendo alguma coisa, é mais difícil da gente ser enganado. Porque aí você vai trazer um entendimento que você tem da doutrina, você vai trazer para sua vida prática. Aí você fala, embora a gente saiba que muitas coisas se diferenciam da teoria, mas a priori eu quero saber como que isso aqui funciona, porque a teoria não está me ensinando dessa forma. Né? E em se tratando de teoria espírita, eles estão nos relatando a prática do mundo espiritual. Então, a teoria espírita tem muito menos chance de dar errado quando a gente traz para a vida real, para a vida física, para a vida material. Entender como é que o todo funciona para que a gente, então, não se escorregue, não se equivoque, né? Porque nós não estamos escape disso, nós somos seres humanos. Nós estamos na Terra, né? Fazendo essa ponte de comunicação, mas estamos humanos suscetível, passível de erro, né? Porque existe ali mente de médium e mente de um espírito. E elas se conjugam entre si e tentam passar aquilo que precisa ser passado, né? Então a gente às vezes precisa ter diante dessas coisas discernimento. Como? Acho que é aqui, né, que eu parei, né? Como interpretaremos a existência de roupas, calçados e peças protéticas nas entidades, nos espíritos, né, desencarnados, se tais petrechos são inanimados, não sendo dirigidos de modo direto pela mente? Então, novamente foi perguntado para André Luiz essa questão, né, dos espíritos aí, né? Como é que interpreta essa questão dessa existência das roupas, né? Roupa, sapato, por quê? Como que funciona isso nos desencarnados? André Luiz fala o seguinte, olha, a mente dos desencarnados, não, a mente, né, dos encarnados, não comanda as moléculas de algodão do vestuário de que se serve no corpo físico, mas pode usá-las segundo as suas necessidades no mundo. Ou seja, quando a gente chega, né, na Terra, e ao longo da nossa vida, porque nem todo mundo se transforma costureiro, né? Nem todo mundo fica costureiro aí para poder fazer suas peças, suas próprias roupas. Alguns se aventuram, mas hoje em dia não, né? Antigamente era mais comum, né? Às vezes cada casa tinha até uma costureira, né? Hoje é menos comum. Mas ele fala o seguinte, que a mente nossa dos desencarnados, a gente não consegue manipular as moléculas do algodão. Mas não é porque que a gente não tem essa competência que a gente não deixa de vestir. Nós estamos vestindo da mesma forma, né? Pela necessidade que a gente tem de vestir o nosso corpo físico, desde quando aqui a gente chega. Ocorre o mesmo no plano espiritual, em que nos utilizamos das possibilidades ao nosso alcance para atender esse ou aquele imperativo de nossa apresentação, né? Então, por isso que muitas das vezes a gente percebe, né, os espíritos, encontra os espíritos com muito adereço, né? Uns apresentam com uma roupa diferente, com um laço, né? Às vezes o outro gostava de usar muito cinto, com brincos. Então, isso é perfeitamente possível que aquele indivíduo foi gostando daquelas coisas.
E no mundo espiritual, assim como na Terra, existem quem fabrica, mas à medida que o espírito começa a evoluir, começa a ter entendimento e crescimento moral, ele mesmo consegue plasmar, né, confeccionar através das energias e fluidos sutis daquele local onde ele se encontra, as próprias roupas, né? A própria forma aí como eles gostam aí de aparecer. Então, nós aprendemos nesse tópico que como que os espíritos se apresentam aos médiuns, né? Se espírito superior, ele vai apresentar-se da melhor forma, a forma que melhor se aproxima daquela missão a qual ele veio executar. Na grande maioria das vezes, vão apresentar-se nas formas que se encontravam na Terra, porque ainda não tem o desenvolvimento necessário para poder modificar essa estrutura. E alguns vão aparecer dando sinais para que possam ser identificados, né, como qual ocorreu no momento do desencarne. E cabe aí ao médium ter discernimento, sobretudo estudo, né? Porque o que a gente vê muito hoje é médium falando, mas sem estudo, né? Você vê que ele está falando, mas não tem muita bagagem, e a gente precisa estudar, né? A gente precisa estar fazendo correlações para que a gente possa ir entendendo e vendo que está todo mundo, no final das contas, falando a mesma coisa. Olha, André Luiz aqui falando de roupa para a Patrícia, falou de roupa também, né? Flores de Maria, Rosângela também fala de roupa. Inclusive fala até de comida, de um colega que queria muito comer um bolo de chocolate. E a vontade dele era tanta, e ele tinha merecimento para isso, que ele foi levado até uma cantina onde se fabricavam em matéria sutil, em matéria espiritual, em fluidos. E aquela cozinheira fala para ele o seguinte: olha, eu quero só que você sinta a sensação desse bolo, de como você comia, quando você comia esse bolo, o que você sentia. E quando ele fecha os olhos e percebe, né, volta na mente a sensação do gosto que ele tinha daquele bolo, ela capta aqueles fluidos e consegue manipular exatamente o bolo ao qual ele desejava tanto. Isso é inerente ao quê? Os recém-chegados. Porque a gente sabe também que quanto mais se evolui, mais a gente deixa para trás essas coisas que eram da matéria. Alguma dúvida, gente?